Eu saudo mais uma vez a igreja e os ouvintes Saludo una vez más a la iglesia y oyentes com a santa e gloriosa paz de Jesus. con la santa y gloriosa paz de Jesús. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo Jesús. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, pega a Santa Bíblia, a palavra do Senhor, tome la Santa Biblia, la palabra de Dios, o livro do profeta Jeremias, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, capítulo 17 versículo 5. y versículo 5. Glória a Deus. Peço que aumente um pouco o som do intérprete na caixa. Aumentar o som da caixa do intérprete, por favor, do som da igreja. Glória a Deus. Quem já achou, grite amém. Mira, yo diga amén. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus Vamos a leer la palabra de Dios no livro do profeta Jeremias, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, capítulo 17, versículo 5. versículo 5. E diz assim: Y así. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Até aqui. Meu Deus, Mi Dios, meu Pai, mi Padre, fala o meu coração agora. habla mi corazón ahora, O que eu preciso ouvir que necesito oír da parte do Senhor nosso Deus. del Señor nuestro Todos Dios. dando glória, 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 glória a Deus. Gloria a Dios. Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, fala conosco, meu Pai, o que nós precisamos ouvir, Senhor. Eis aqui a tua igreja querida, meu Pai, pronta para ouvir a tua voz, Jesus, pelo teu Espírito Santo. Usa o teu servo, meu Pai, na pregação desta noite, da tua santa doutrina, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amén, Señor. Podeis se assentar, igreja. Puede sentarse, iglesia. Gloria a Jesús. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, eis aí a palavra do Senhor. ahí está la palabra de Dios, O ensinamento da palavra de Deus, la enseñanza de su palabra usando o profeta Jeremias, que usa el profeta Jeremías, confrontando o pecado de Judá. enfrentando al pecado de los judíos. Jerusalém Jerusalén estava numa apostasia terrível. estaba en una gran apostasía. Muitos deles Muchos de aquellos abandonaram a doutrina do Deus, dejaron la doctrina de Dios, os ensinamentos de Deus, las enseñanzas de Dios, qual passou para o povo la cual fue pasada al pueblo de Israel. de Israel. Israel e Judá Israel y Judá estava dividido estaban divididos devido ao pecado. por causa del pecado, Uma profecia do profeta por la profecía del que já profeta profetizou que ya había profetizado devido já às decadências acerca de la de decadencia reis que foram rebeldes a Deus, de reyes que se rebelaron contra que Dios, desobedeceram a Deus, fueron desobedientes a Dios, que desobedeceram a tua doutrina desobedecieron la doctrina e vieram a cair. y vinieron a caer. Então Jerusalém Así Jerusalén começou uma decadência também. comenzó a entrar en decadencia. Os profetas e sacerdotes Profetas y sacerdotes começaram a transgredir a lei de Deus. transgredieron la ley de Dios. Os reis Los reyes começaram a se aliançar com as nações pagãs. se comenzaron a aliar con naciones Começaram a paganas. levantar postes ídolos lá também, Comenzaron a levantar ídolos también, com exaltação a Baal, exaltando a Baal, com exaltação a Moloque. exaltando a Moloch. E Deus começou a usar o profeta Jeremias, Ahí Dios comenzó a usar al profeta Jeremías, pregando contra os deuses pagãos, predicando contra dioses paganos, pregando contra as vaidades, contra las vanidades, pregando contra o adultério. predicando contra el adulterio. E aquele povo, como se afastaram de Deus, Y aquel pueblo que se apartó de Dios começaram a sentir comichão nos ouvidos, comenzaron a sentir comezón en los oídos, porque eles não tinham mais a presença de Deus. porque ya no tenían la presencia de Dios. Porque o Espírito de Deus, Porque el Espíritu de Dios, ele só habita Él solo habita aonde tem a santidade. donde está la santidad.
Deus tinha usado outros profetas Dios ha usado otros profetas anterior a Jeremias anteriores a Jeremías para que ele se arrependesse do seu pecado. para que se arrepintiesen de su pecado. Jerusalém Jerusalén era a capital da adoração, era capital de adoración, que ali onde estava o templo de Deus. donde estaba el templo de Era Dios. povo ainda que não estava em apostasia. Era un pueblo que no estaba en apostasía. Reino do Norte, El reino del norte, Israel, Israel, se contaminou com os deuses pagãos. también se contaminó con dioses paganos. Desde quando começou a reinar Acabe, Desde que reinó Acab com a rainha Jezabel, con la reina Jezabel, trazendo toda sorte de heresia e paganismo trayendo todo tipo de herejía y paganismo para a casa de Deus lá. a la casa de Dios ahí. Deus levantou profetas Ahí Dios levantó dizendo profetas que ia castigar aquele povo. diciendo que iría a castigar a aquel E pueblo. eles se dividiram e se desviaram Y se dividieron y desviaron. e nunca mais voltaram de lá como servo de Deus. Nunca más regresaron como siervos de E Dios. Deus, por castigo aquele povo, Y Dios, por castigo para aquel pueblo, lançou eles nas mãos dos assírios. lanzó a ellos en las manos de Só que asirios. Jerusalém Pero Jerusalén ainda era povo de adoração a Deus. aún era un pueblo de adoración a Dios. Era povo temente a Deus. Eran temientes a Dios. Era povo que era próspero a Deus. Era un pueblo próspero delante Mas de a Dios. apostasia também chegou lá. Pero también llegó la apostasía ahí. Eles começaram a abandonar a Deus. Comenzaron a abandonar a Dios. Começaram a abandonar a santidade a Deus. Y también a abandonar la santidad a Dios. Tudo aquilo que Deus profetizou Todo lo que Dios profetizó antes. na boca do profeta Moisés. A través del profeta Moisés. Dizendo para Moisés. Diciendo para Moisés. Estabeleceu a sua lei e a sua doutrina. Estableció su ley y doctrina. Goteja minha doutrina Gotea mi doctrina como orvalho. como el rocío. Ensina esse povo Y sin ese pueblo. para eles não sacrificar seus filhos a Moloque. Para ellos no sacrificar sus hijos a Para Moloc. não trazer os costumes do Egito Para no traer costumbres de quando Egipto. entrar na presença do Senhor. Cuando están en la presencia de Dios. Só que Deus também usou Pero Dios también usó na tenda da revelação, a través de la revelación. quando uniu ali Moisés e os demais profetas, Cuando Moisés y los demás profetas dizendo que esse povo diciendo que aquel pueblo iam se apostatar. irían a apostatar. E começou já a se cumprir Comenzó a cumplirse com o passar de anos e tempos. con el pasar de años y tiempo. E o povo começou a se abandonar a Deus e adorar a Baal. Adorar a Baal. E aí começou a profanação. Ahí comenzó la profanación. Só que ainda aqueles sacerdotes, aqueles reis, Pero aún esos sacerdotes y reyes, não estava claramente para o povo. aunque no estaban claramente delante Eles del pueblo, estavam pecando em ocultos. estaban pecando en oculto. Para o povo de Israel, de Para- Jerusalém, Para el pueblo de Israel y Jerusalén, eles falavam, profetizavam paz. ellos profetizaban la paz, Eles profetizavam a bênção de Deus. profetizaban la bendición de Dios, Mas eram mentirosos. pero eran mentirosos, Porque eles escondiam adultérios. porque escondían el adulterio, Eles escondiam assassinatos. escondían asesinatos, Começaram a fazer culto a Baal escondidos. hacían culto a Baal escondidos. Baal exigia, juntamente com a entidade pagã Moloque, Baal exigía junto con Moloc también entidades paganas, sacrifício de crianças. sacrificios de niños. A Bíblia mesmo diz, La Biblia dice también, já nos livros do profeta en Jeremias, el libro del profeta Jeremías, que ele profetizou contra as mulheres que profetizó contra mujeres, que ofereciam holocaustos e bolos que elegían holocaustos e y también pasteles para Baal, para Baal, para Moloque, para Moloc, dando seus filhos a sacrifício. dando sus hijos a E sacrificio. Deus já tinha profetizado dizendo: Dios ya había profetizado diciendo, aquele que oferecesse seus filhos a Moloque aquel que ofreciese hijos a Moloc sofreria o castigo divino. sufriría el castigo divino. Olha que ponto que começou a chegar Mira hasta qué punto comenzó a llegar aquele povo rebelde, aquel pueblo rebelde. que se apostataram de Deus, Apostataron de Dios que se apostataram da doutrina do Senhor, y de la doctrina del Señor. começaram ali a oferecer seus filhos a Moloque. Ofrecieron sus hijos a Moloc E Deus começou a levantar o profeta Jeremias y Dios levantó al profeta Jeremías para profetizar o juízo de Deus, para profetizar juicio de Dios, desmascarando aqueles líderes hipócritas desenmascarando a aquellos líderes que ele hipócritas estava mentindo para o povo, que estaban mintiendo para el pueblo, profetizando paz, profetizando paz, profetizando alegria, profetizando alegría profetizando bênção. y también bendiciones. E Deus levantou o E Deus- profeta Jeremias dizendo: Dios levantó al profeta Jeremías a decir, seus mentirosos, mentirosos, vai vir paz coisa nenhuma, no viene paz de ninguna manera. vai vir o juízo de Deus a vocês, Lo que vendrá es juicio para ustedes, porque no povo de Samaria porque en el pueblo de Samaria eles profetizam por parte de Baal, profetizan a través de Baal, mas o povo de Judá pero el pueblo de Judá profetiza também por parte de Baal. profetiza por parte de Baal.
Eles escondem adultérios. esconden adulterios, Eles escondem idolatria. esconden idolatría, Eles perseguem os homens de Deus. persiguen a hombres de Dios, Eles estão matando os profetas. matan a profetas, Eles estão sacrificando as crianças a Moloque. están sacrificando niños a E Moloch. aquele povo estava tão enganado pelos falsos Y profetas aquel pueblo estaba tan engañado por esos que falsos quando profetas Jeremias começou a pregar, que cuando Jeremías predicó, eles sentiram comichão nos ouvidos sintieron comezón en los oídos, e foram contra o profeta Jeremias. se fueron contra el profeta Jeremías Começaram a lançar pedra em Jeremias. y lanzaron a piedras a Jeremías. Começaram a exigir que tirasse Jeremias. Exigieron que sacasen a Jeremías. Jeremias chegou a ser ferido dentro do templo, Llegó a ser herido dentro del templo Jeremías, mas não negou a Deus pero no negó a Dios. e continuou pregando a doutrina de Deus, Continuaba predicando la doctrina de Dios, exortando aqueles sacerdotes. exhortando a aquellos sacerdotes. Ele chegou a ser preso, Llegó a ser preso, chegou a ser lançado em calabouço, lanzado en calabozo, e aquele povo aplaudia, y aquel pueblo aplaudía. porque também tinha reis lá Había reyes también ahí, que eram hipócritas, hipócritas, que estavam aliançados com os falsos que profetas, estaban aliados con falsos profetas, recebendo profecia dos falsos profetas. recibiendo profecía de falsos profetas. Também levantou lá Y se levantó allá también falso profeta un Ananías. falso profeta, Ananías. Começou a profetizar Comenzó a decir, profetizando, que não ia haver castigo para o povo de Judá. que no iría a haber castigo para el pueblo de Judá. Começou a dizer que Jeremias era um falso profeta. Y dijo que Jeremías era un falso E profeta. Jeremias, cheio da unção de Deus, Y lleno de la unción de Dios, Jeremías dijo, profetizou o juízo de Deus profetizó el juicio de Dios contra aquele falso profeta. contra aquel falso profeta. E a profecia de Jeremias começou a se cumprir todas elas. Y las profecías de Jeremías se cumplieron Porque todas Deus ellas. é fiel e verdadeiro Porque Dios es fiel y verdadero naquilo que ele fala en aquello que él habla na boca dos seus profetas. en la boca de sus profetas. O povo estava enganado por Satanás, El pueblo estaba engañado por Satanás, recebendo a adoração dos falsos profetas. recibiendo adoración de falsos profetas. Eles falavam de Deus, Ellos hablaban de Dios, falavam de Jeová, hablaban de Jehová, falavam também da palavra de Deus, hablaban de la palabra de Dios. mas por trás deles havia culto a Baal. Mas detrás de ellos había un culto a Baal, Nas suas câmaras pintadas de imagens, en sus recámaras pintadas de imágenes, que era o local ali onde os profetas e sacerdotes levantavam incenso para Deus. en aquel lugar levantaban incienso para Dios, Estava cheio de imagens, de esculturas. pero estaba lleno de imágenes y esculturas. E como profetizou o profeta Ezequiel, Como profetizó el profeta Ezequiel, revelando pecados ocultos deles, revelando el pecado oculto de ellos. eles diz: Ellos decían, o Senhor não nos vê, el Señor no nos ve, que nada, Deus não vai achar mal, que mal tem isso. Dios no ve nada de malo en esto. É exatamente o que os falsos profetas estão fazendo hoje. Es exactamente como los falsos profetas Os hacen hoy. falsos profetas Los falsos estão profetas confiando nos homens, confían en los hombres, estão confiando nos governos, confían en los gobiernos, aliançados na política, se alían con la política, estão falando línguas estranhas lá, hablan lenguas extrañas ahí, estão profetizando lá, profetizan ahí, estão falando de Jesus lá, hablan de Jesús ahí, mas Jesus não está lá. pero Jesús no está ahí, Porque lá estão divorciados e casados com outro e com outra. porque están divorciados y casados con uno y Lá con as otro. mulheres estão contaminadas com a televisão, Están contaminados con la televisión, está contaminado com as pinturas de Jezabel. contaminados también con el O maquillaje de próprio Jezabel. profeta Jeremias pregou También Jeremías predicó em Jeremias 4:30. en Jeremías O 4:30. que farás agora, ó assoladas? ¿Qué harán ahora las asoladas? Ainda que te enfeite, Aunque te é arregles que te pinte de vermelho, y que te pintes de rojo, os seus lábios, as suas unhas tus labios y tus uñas serão desprezadas. serán despreciadas. Por quê? ¿Por qué? Ele estava usando o nome de Deus em vão. Estaban usando el nombre de Dios en Porque o vano. profeta Isaías, El profeta Isaías ele já tinha pregado ya había predicado acerca das mulheres rebeldes sobre mujeres rebeldes que cascavelavam com os pés, que hacían ruido con los pies, com seu salto alto, con sus tacos altos, com seus pendentes nas orelhas, con pendientes en las orejas, dizendo que estava adorando a Deus, mas não estava. diciendo que están adorando a Dios, pero no. Porque lá em Gênesis, Porque ahí en Génesis, capítulo 35, capítulo 35, verso 4, el versículo 4, Deus já estabeleceu a sua doutrina a Jacó. Dios ya había levantado su Quando doctrina a para família de Jacob. Jacó estava desviada da presença de Deus, Cuando la familia de Jacob está desviada delante de la presencia mandou de que Dios, Jacó subisse a Betel. mandó que Jacob subiese a Betel. Betel era conhecido como casa de Deus, Betel conocido como casa de Dios, local onde tinha a presença de Deus. local donde había presencia de Dios. Mas para que subisse lá, Pero para que estuviese allá, tirasse os trajes mundanos, sacase las vestiduras mundanas, tirasse os brincos das orelhas, sacase los aretes de las porque orejas, isso são
são deuses estranhos. porque son dioses extraños. E esses crentes, essas mulheres que estão profetizando na política, Y esos creyentes y mujeres que están profetizando ahí, dizendo que tem Deus, en la política diciendo que tiene Dios, profetizando o trono do homem, hablando del trono del hombre, e foram fracassados por y quê? fueron fracasados porque Porque não foi Deus que falou, no fue Dios que habló, porque nós somos nação porque eleita, nosotros somos nación elegida, sacerdócio real de Cristo, sacerdocio real de Cristo, que é o Jesús, nosso que es general. nuestro general. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Jesús. Aí cai essa Babilônia, Ahí Babilonia, assim como estava na época de Jeremias. así como estaba en la época de Jeremías, Jeremias começou a profetizar com daqueles falsos profetas. comenzó a profetizar de esos falsos profetas, Começou a profetizar com daqueles reis pagãos. también contra aquellos reyes paganos. Ai, maldito homem Maldito el hombre que confia no que homem confía en el e hombre põe nele o seu braço y forte. pone en él su brazo fuerte. Eles estavam confiando no braço forte da política. Estaba confiando en el brazo fuerte de la Ele está política. confiando no braço forte Estaba confiando en el brazo fuerte dos reis, de los reyes dos falsos profetas. y de los falsos profetas. E quando veio Nabucodonosor, Cuando vino Nabucodonosor, rei permitido por Deus, un rey permitido por Dios, para cativar o povo de Jerusalém, para llevar cautivo al pueblo de Jerusalén, devido à rebeldia, a causa de la rebeldía, foram todos derrotados. fueron derrotados todos. Cadê as profecias dos profetas? Acabaron las profecías de los profetas. Cadê as profecias dizendo que ia ter paz, Faltaron las profecías que irían paz, que ia ter bênção? que iría a haber bendición, Jeremias era um falso profeta, a ser un falso profeta, que Deus não ia castigar ninguém, que Dios no iría a castigar a que nadie, Deus estava no trono de Israel, de Jerusalém, que Dios trono de Israel y Jerusalén. mas Deus não estava não, Pero Dios no estaba, no. porque eles se apostataram. Que ellos se apostataron. Lá estava Baal. Ahí estaba Baal. Você sabe como que era o culto a Baal? ¿Sabe cómo era el culto a Baal? As mulheres se faziam relações sexuais Las mujeres hacían relaciones sexuales debaixo da estátua de Baal. debajo de la estatua de Baal. Nos dias atuais, En los días actuales, essas pastoras, esas pastoras, essas bispas esas obispas que estão enfeitadas, que están que arregladas, estão divorciadas e casadas com outro e com outra, divorciadas, casadas con uno y con otro, que estão amigadas, que están amigadas, que estão profetizando paz para o Brasil, que están profetizando paz que para estão Brasil profetizando bênção para o Brasil, y bendición para Brasil, dizendo que Jesus é com o Brasil. diciendo que Jesús es con Brasil. Jesus é com os remanescentes que estão no Brasil. Jesús con los remanentes que están Mas en está Brasil, no meio, não está no meio de Babilônia. pero no está en el medio de Babilonia. E a igreja tem que passar por perseguição, Y la iglesia tiene que pasar por persecución, porque isso é bíblico. porque eso es bíblico. Deus castiga o povo brasileiro do mundo inteiro Dios no castiga al pueblo brasileño del mundo entero devido à rebeldia. debido a la rebeldía. Permitiu que viesse uma praga mundial sobre a terra, Permitió que viniese una plaga mundial sobre la tierra, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. para que el pueblo se arrepintiese de sus Mas pecados. mesmo assim não se arrependeram. Pero aún así no se arrepintieron. O povo se acomodaram, El pueblo se acomodó, se idolatraram pastores, idolatraron pastores, idolatraram políticos, y también políticos, idolatraram presidentes idolatraron presidentes, e rejeitaram Jesus. rechazaron a Jesús. Assim como fazia em Jerusalém, Así como hicieron en Jerusalén, começaram a exaltar a Baal, exaltando a Baal, exaltar os reis. exaltando reyes. Você vê nessas igrejas hoje, Usted también ve en esas iglesias os hoy, homens, em vez de adorar a Jesus, hombres que en vez de adorar a Jesús, estão adorando o homem. adoran al hombre. Olha o resultado aí. Ahí está el resultado, O que aconteceu. lo que aconteció. Agora Deus permitiu Ahora Dios permitió que viesse o Nabucodonosor. que viniese Nabucodonosor. Agora vai saber quem é crente e quem não é. Ahora se sabrá quién es creyente y quién no. No ano de 2020, En el año de 2020, Deus me deu uma revelação Dios me dio una revelación que Deus mostrava que Dios mostraba dragão, el dragón. aquele dragão que está escrito no Apocalipse, aquela besta, Está escrito en el Apocalipsis, la e bestia, 7 cabeças e 10 chifres. y 7 cabezas y también Deus cuernos. mostrava ela se emergir do mar, Él emergía del mar, mas não emergia totalmente. pero no emergía totalmente. Eu via somente os chifres dela. Solamente veía los cuernos E de na ella. ponta de cada Y chifre, en la punta de cada cuerno eu vi raio vi un rayo de luz como infravermelho, de luz como una luz bermeja, espalhado por muitos estados do Brasil esparcido por muchos estados de Brasil e do mundo inteiro. y del mundo entero. Ali Deus estava me mostrando. Ahí Dios me estaba mostrando. O anticristo não veio ainda, El anticristo no vino aún, mas se levantarão anticristos. pero se levantarán anticristos. Porque como está escrito na palavra de Deus, Así como está escrito en la palabra de Dios, é já a última hora, es ya la última hora. como ouviste que vem o anticristo. Como viste que viene el anticristo,
Mas muitos se têm feito como anticristos. Mas muchos se han hecho como anticristos. Levantarão Se levantarán protótipos deles, parecidos a él, homens semelhantes ao anticristo, hombres semejantes al anticristo, com as mesmas doutrinas con diabólicas, las mismas doctrinas diabólicas, para impor nos seus estados, para imponer en sus estados, para impor no seu país, para imponer en su país. porque é o poder do dragão Porque el poder del dragón que está usando essas políticas, que está usando esas que políticas, confronta a família, que confronta a la familia, que confronta os conceitos cristãos. confrontando conceptos cristianos. E ali Deus mostrava aquele raio de luz, Ahí Dios mostraba aquel rayo de luz, mas não é a luz divina, mas no luz divina, é uma luz vermelhada, um infravermelho, es una luz rojiza sobre muitos estados do Brasil. sobre muchos estados de Brasil. Ali era Deus já me mostrando Ahí Dios me estaba mostrando sobre governantes que viriam sobre gobernantes que vendrían para pelejar contra a igreja. para pelear contra la iglesia. E via também Veía también essas igrejas mundanas esas iglesias mundanas sendo destruídas siendo destruidas por esses raios. por esos rayos. É o que cumpre que está escrito no livro de Apocalipse, Ahí se cumple lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. capítulo 17. Que os reis Los reyes e a mulher que se contaminou com os reis, y la mujer que se contaminó con los que reyes, se prostituíram, que se prostituyeron, os reis comiam suas carnes. los reyes comían sus carnes. Assim são as seitas e heresias, Así son las sectas y herejías, e igrejas apóstatas iglesias apóstatas que confiaram no homem. que confiaron en el E hombre. Deus mostrava mais Y Dios mostraba vales, esses falsos profetas que estão na política, esos falsos profetas que están en política, que usam palavras persuasivas, que usan palabras persuasivas, dizendo que são de Deus, diciendo que son de Dios, mas não são. pero no eran. É como diz o profeta Jeremias: Como dice el profeta Jeremías, Samaria, Samaria. os profetas profetizam por nome de Baal, Los profetas profetizan en nombre de Baal, mas em Jerusalém pero en Jerusalén vejo uma coisa horrenda. hay una cosa horrible. Ou seja, Es decir, lá já estão contaminados pelo mundo e pelo pecado. allá ya estaban contaminados por el mundo y Mas por no el pecado. local onde Deus ali estabeleceu que eram fiéis a Deus, Pero en el lugar en que Dios dijo que Deus debería está haber vendo fieles, uma coisa horrenda. Dios está viendo una cosa peor. Deus vê muitos adultérios, Dios ve muchos adulterios, muitas prostituições, mucha prostitución, muitos pecados ocultos, muchos pecados ocultos. naqueles que se diz ser crente, Aquellos que se dicen ser de creyentes, doutrina, mas não de são. doctrina, pero no son. São enganadores. Son engañadores. Não está tendo diferença No hay ninguna dos diferencia crentes mundanos. entre creyentes mundanos. E que Deus me mostrou Que Dios mostró sobre esse dragão, sobre ese dragón. vai vir uma perseguição Va a venir una persecución muito grande. muy grande. Não é da grande tribulação, No es de la grande é tribulación, de no. um tipo de tribulação Es un tipo de tribulación que vai saber quem é crente e quem não é. para saber quién es creyente y quién no. Vão saber agora. Ahora se sabrá. Muitos estão assustados, Muchos están asustados, mas aquele que tem o Espírito de pero Deus aquel que tiene el Espíritu de Dios não está assustado, não. no está asustado, no. Ele grita em voz alta: Maranata, vem, Senhor Jesus. Él grita en voz alta, Maranata, Porque ven, isso Señor são Jesús. sinais da volta de Cristo. Porque son señales del regreso de Cristo Jesús. Então, meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, o povo começou a confiar no braço dos homens, el pueblo comenzó a confiar en el brazo de los hombres. igual está acontecendo com o Brasil e o mundo. Así como acontece con Brasil y el mundo, A Bíblia diz: la Biblia dice, quando o ímpio cuando governa, el impío gobierna, o povo geme. el pueblo gime. Tá vendo aí? Ahí está viendo. O povo entregue nas mãos dos ímpios, El pueblo entregado en la mano de impíos. as igrejas que é aliançado com os ímpios, Iglesias que están alianzadas con impíos. cumprimentando a revelação que Deus me deu. Por comentar la revelación Que que Dios me esses dio. falsos profetas dentro da política, Esos falsos profetas dentro de la eles política vão se levantar contra os verdadeiros crentes de doutrina, se levantarán contra verdaderos creyentes de dizendo doctrina, que essa doutrina que nós pregamos, diciendo que esa doctrina que predicamos, contra as irmãs cortar o de cabelo, las hermanas cortarse el cabello, contra usar salto alto, contra los tacos altos, usar calça comprida, usar el pantalón, pinturas e pintura de cabelo, maquillaje y también tinte de cabello, depilações, depilaciones, contra os irmãos assistir futebol, contra los hermanos mirar fútbol, assistir televisão, mirar televisión, usar bermudão. usar short. Eles vão falar Ellos van a hablar que essa doutrina é uma ditadura que esa doctrina es una e tem dictadura que acabar, y tiene que acabar que nós temos que ser livres. y tenemos que ser E vai libres. querer pôr lei nas igrejas Van a querer poner leyes en para não iglesias pregar. para no predicar. Tá vendo? Ahí está viendo. E isso breve vai acontecer. En breve eso va a suceder.
Isso já ia acontecer. Eso ya iba a acontecer. Mas Deus permitiu Nabucodonosor que vai entrar Pero Dios permitió a para Nabucodonosor com a entrar perseguição, para persecución, para depois vir o outro lá para después venir com otro a doutrina de demônio con doctrina de para demonios perseguir a doutrina. para perseguir la doctrina. Então tome cuidado. Entonces tenga cuidado. Busca o discernimento de Deus. Busca el discernimiento de A Dios. igreja de Cristo, La iglesia de Cristo ela não está aliançada com a no política. está aliada con política, Ah, mas missionário. pero misionero. Daniel foi governador. Daniel fue gobernador, José foi governador. José fue gobernador, Saúl foi rei. Saúl fue rey. Preste atenção. Preste atención, Que lá no começo, allá en el comienzo, quando cuando o povo começou a rejeitar o governo de Deus, el pueblo comenzó a rechazar el gobierno de Dios, o profeta Samuel ficou triste. el profeta Samuel quedó triste. E o profeta, e Deus falou com o profeta Samuel: profeta, Y meu servo, Dios habló con el profeta não Samuel. fique triste, No quede triste, que Samuel, esse povo não estão rejeitando a você. porque no te está rechazando a ti ese Eles estão pueblo. rejeitando a mim. Me están rechazando a mí. E ali o profeta Samuel, Ahí el profeta Samuel ele começou ali a dizer o que os reis iam fazer com o povo. Vocês querem o rei? comenzó a decir lo que los reyes Deus iban a vai hacer. permitir, mas nunca Deus apoiou Pero Dios nunca apoyó política. la política. Tanto é que no Novo Testamento, Tanto así que en el Nuevo Testamento, os políticos que lá estavam los políticos que estaban ahí se converteram a se Jesus convirtieron a Jesús e abandonaram a política y abandonaron la e política seguiram a y Cristo. siguieron a Cristo. Tá vendo? Ahí está viendo. Então política não é de Deus. Entonces la política no es de Dios. Nós temos que votar sim. Pero tenemos que regresar, sí. É uma lei que obriga a votar somente aqui no Brasil. Es una ley que obliga a votar, no Nos outros solamente aquí. países, muitos países não é obrigado não. También en otros países también no. Então cada um tem a sua obrigação de votar. Cada país tiene su obligación de votar, Mas Deus não está envolvido com política não. pero Dios no está envuelto con política. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, Porque la Biblia dice, hermanos, bem-aventurado bienaventurado o homem que não anda segundo o conselho dos el ímpios, hombre que no anda en mesa de nem se escarnecedores, detém no caminho dos en pecadores, camino de pecadores, nem se assenta nas rodas dos ni escarnecedores. se sienta en la mesa de escarnecedores. Esses que estão vindo com a política Esos que ven con política são falsos profetas. son falsos profetas. A grande decadência La gran decadencia, lá no final do primeiro século allá en el final del primer siglo, da igreja primitiva, la iglesia primitiva ela começou comenzó quando foi aliançada com o Estado. cuando se comenzó a aliar con el O Estado. diabo sempre perseguiu a igreja, Siempre el diablo persiguió a la porque a iglesia, igreja primitiva que la iglesia primitiva não se aliançava com a política. no se conciliaba con la Por isso que política. era perseguida. Por eso era Por perseguida. isso que os cristãos eram caçados. Por eso los cristianos eran perseguidos y Era casados, lançado nas arenas dos leões. lanzados en arena de Mas leones. as igrejas dos Pero las nicolaítas, iglesias de Nicolaitas, as igrejas dos falsos profetas, iglesias de falsos profetas, eram aliançados com eles lá. eran aliados con ellos ahí, Porque eles não tinham Deus. porque no tenían a Dios. Por isso que o apóstolo João pregou. Por eso que el apóstol Juan predicó, Estavam conosco, estaban con nosotros, mas não eram de nós. pero no eran de nosotros. Porque se fosse de nós, Porque si serían de nosotros, continuaria conosco. continuarían con nosotros. Então eles se aliançaram com a política lá Ahí se aliaron con política, ahí, por medo de perseguição, por miedo de persecución, para não serem mortos. para no ser muertos. Aos tempos foi se passando, Los tiempos pasaron. quanto mais crente morria por amor ao evangelho, No más creyentes mueren por amor al mais a evangelio, igreja crescia. más la iglesia crecía. No momento das arenas lá, En los momentos de arenas ahí, eles eram ajoelhados para ser mortos. ellos se arrodillaban para Eles morir. gritavam bem alto: aceite a Jesus. Y gritaban alto, acepte a Jesús. Não negue esse Jesus maravilhoso que ama vocês. Ese Jesús maravilloso. E eles eram mortos. Y eran muertos. Chegava pessoa nas plateias das arenas Llegaban personas a las plateas y arenas que aceitava Jesus de y coração. aceptaban a Jesús de corazón. Então o diabo começou a usar uma estratégia, não dá. Entonces el diablo comenzó a usar Aí o estrategias. diabo se infiltrou dentro do... Armou uma estratégia para se infiltrar dentro da igreja. Se infiltró dentro de la iglesia el diablo Através a través de uma falsa conversão de la falsa conversión do imperador, del emperador, dizendo que teve visão diciendo que tuvo visión para ganhar uma batalha. para ganar una batalla, E dizendo que ganharia, por aquele símbolo ganharia a batalha. diciendo que ganaría a través del símbolo. Mas era o diabo já enganando ele. Pero el diablo engañando. Ele cessou as perseguições, Ahí las persecuciones cesaron. mas começou a atribuir para dentro da igreja Dentro de la iglesia
todos os cultos pagãos. todos los cultos paganos, Aqueles cultos pagãos da Grécia, aquellos cultos paganos de Grecia, dos deuses pagãos Mitra, de los dioses paganos Mitra, dos cultos aos mortos, cultos a los muertos, foram substituídas se fueron sustituyendo pela comemoração do Natal, por conmemoración de la Navidad, foram substituídas se sustituyeron pelos dias de finado. por los días de los muertos. Aqueles homens, Aquele- Platão, Aristóteles Aquel hombre Platón y Aristóteles, e y Péricles, también Pericles, que era adorado pelo sistema pagão da Grécia adorado por el sistema pagano de la e Grecia de Roma, y de Roma, as suas estátuas sus estatuas foram substituídas fueron sustituidas pelas estátuas dos por apóstolos, estatuas de los pela apóstoles, estátua de Jesus. por la estatua de Jesús. E ali começaram a acender vela. Comenzaron a encenderle velas. Ali onde começou Comenzaron ahí a decadência da la igreja, decadencia de la o iglesia, período das trevas, periodo de tinieblas, onde veio a grande apostasia. donde vino la grande E apostasía. durante séculos Durante siglos ficou o período de trevas. quedaron en tinieblas. Depois veio os papas, Después vinieron los papas, veio os sacerdotes vinieron los sacerdotes, e aqueles crentes que eram fiel, aquellos creyentes que eran que fieles, começaram a congregar nas suas casas, que comenzaron a congregar en sus casas, seguindo a doutrina dos apóstolos, siguiendo doctrinas de apóstoles, dizendo que eles eram falsos profetas, diciendo que eran falsos profetas, que aquela igreja se apostataram. que aquella iglesia se apostató. Os papas, Los papas, os sacerdotes do tempo da idolatria, los sacerdotes de tiempo de idolatría, começou a perseguir comenzaron a perseguir os crentes verdadeiros. los creyentes verdaderos. Começaram os crentes verdadeiros Comenzaron creyentes los verdaderos se refugiar a refugiarse em montanhas. en montañas. Começaram a se refugiar Comenzaron a refugiarse em cidades longe, en ciudades mas lejas. começou a caçada a eles. Comenzaron a cazar a E ellos. aonde que Jesus ensinou ¿Dónde que Jesús que nós enseñó? temos que matar alguém para seguir Jesus? ¿Dónde es que Jesús enseñó para matar Isso a é uma alguien? estratégia de Satanás Es una estrategia de Satanás para exatamente o povo para exactamente el pueblo ter ódio de Jesus. odiar a Jesús. O Paulo falou sobre isso. Pablo habló sobre eso. Depois da minha partida, Después de mi partida, virão entre vós lobos ferozes, vendrán entre vosotros lobos feroces, falsos profetas. falsos E eles profetas. começaram a aparecer. Y comenzaron a aparecer Mas os ciertamente. tementes a Deus, Pero los temientes a eles Dios, resistiam. ellos resistían. Porque seguiu o que Deus diz na sua palavra. Pero mira lo que dice su palabra. Siguió. Sujeitai-vos a Deus. Sujetaos a Dios. Resistir o diabo. Resistid al diablo. E ele fugirá de Y él huirá vós. de vosotros. Aleluia. Gloria a Jesús. E começou essa perseguição do diabo. Comenzó la persecución del diablo entonces. Passou séculos se passaram. Pasaron muchos siglos. Levantaram homens de Deus, Se levantaron hombres de Dios, pregando, trazendo a luz do evangelho. predicando la luz del evangelio. Mas alguns deles começaram a se apostatar também. Pero algunos de ellos también se apostataron Começou a causar divisão na igreja, y causaron divisiones en la iglesia. dizendo que aqueles crentes que se batizam Que aquellos creyentes em que se águas bautizan correntes e em rios en aguas de ríos são falsos profetas. son falsos profetas, Dizendo que a Santa Ceia diciendo que la Santa era Cena simbólica. era simbólica, Dizendo que não tinha que só jogar água na cabeça. diciendo que solamente había arrojar agua en la cabeza. Tinha homens Había que hombres chegou a rasgar até mesmo que llegaron a rasgar aún as cartas de Tiago, las cartas de Santiago, porque falava sobre as obras. porque hablaban sobre las Então, obras. alguns deles Algunos de ellos foi somente uma faísca, fueron solamente una palicia, mas começaram do Espírito pero comenzaron en el espíritu e terminaram na carne. y terminaron en la carne. Chegou uma época no país da Suíça, se me falha a memória, Llegó una época en el país de Suiza, nesses tempos primitivos, en aquellos tiempos primitivos, que aqueles crentes que eram fiel, que creyentes que eran fieles, que eram obedientes à doutrina, obedientes a la doctrina, esses homens que se dizem profetas e pregadores, dizendo que veio trazer uma reforma, aquellos hombres que decían ser profetas y predicadores para traer una reforma, começaram a esquartejar comenzaron a descuartizar aqueles crentes. aquellos creyentes, Começaram a jogar eles para, vocês não querem batizar comenzaron a arrojar a ellos diciendo, em rios? no quiere bautizarse en ríos, Começaram a afogar eles. comenzaron a ahogarlos a ellos. Olha que Babilônia que Satanás começou a causar Mira que Babilonia Satanás comenzó a para usar trazer a confusão para traer confusión à mente do povo. a la mente del pueblo. Que coisa terrível era. Qué cosa terrible ahí. Mas aqueles crentes fiel Pero creyentes fieles era temente a Deus. eran temientes a Dios. E tudo isso, Y todo eso, essa perseguição foi por quê? esa persecución fue Porque a igreja se uniu com o Estado. porque la iglesia se unió con el Estado. Começou o poder autoritário. Comenzó el poder autoritario.
da política de la política a impor dentro da igreja. a imponerse dentro de E la iglesia. aqueles que eram contra, Aquellos que eran contra era perseguido. eran perseguidos. Nós hoje, Nosotros hoy muitas vezes não estamos sendo apedrejados, não estamos morrendo, não estamos em arenas, no somos apedreados ni muriendo en mas arenas, há uma perseguição espiritual pero hay una persecución que é espiritual. muito mais pior do que a morte física. Es mucho peor que muerte física. Satanás está atacando a igreja Satanás ataca a la iglesia através dessa grande apostasia final, a través de la gran apostasía final, com a morte espiritual. con la muerte espiritual. Essas igrejas mundanas, Esas iglesias mundanas, com a televisão na igreja, con televisión en la iglesia, aliançado com a política. aliados con política. Olha a frieza espiritual como está. Mire la frialdad espiritual como está. Essas igrejas envolvidas com essas redes sociais. Iglesias envolvidas con redes sociales. Vocês que é mais antigo sabem. Ustedes que son más antiguos saben. Faz uma análise da tua vida como era antigamente. Haga un análisis de su vida como era antes, No primeiro amor. en el primer amor. Como você orava mais. Cómo usted oraba más, Como você buscava mais. cómo buscaba más. Mas depois que você entrou Pero después que usted entró nessas redes sociais en diabólicas, esas redes sociales diabólicas, do Facebook, del Facebook, do Instagram, del Instagram, do WhatsApp, de WhatsApp, nesses grupinhos, esos grupos. olha a tua vida como está fria. Mira cómo está tu vida fría. Você passa a madrugada inteira no Facebook, Pasando madrugadas enteras en Facebook, adorando a Baal, adorando a Baal. porque ali tem adultério, Porque ahí hay adulterio, ali tem muitas prostituição. hay prostitución. E também no YouTube também, Está viendo YouTube también. na filmagem da besta, En las filmaciones de la bestia. vendo filmes, Viene de los videos. vendo os cultos filmados. En los cultos filmados. Isso é contra a palavra. Es contra la E palabra. Deus, como usou Jeremias, Así como Dios usó a está Jeremías, alertando vocês. está alertando a ustedes. Mas muitos não estão dando Pero crédito. muchos no creen. Muitos não estão dando valor. Muchos no dan valor a esa palabra. Estão se agradando das palavras persuasivas desses falsos profetas. Solo se agradan de palabras persuasivas de falsos Estão profetas morrendo espiritualmente. y mueren espiritualmente. Veja como está a tua vida. Mira cómo está su vida. Uma vida de depressão. Una vida de depresión, Uma vida caída. una vida caída. Não tem força de orar pelas No hay madrugadas. fuerza para orar en madrugadas. Não tem força mais de jejuar. No hay fuerza para ayunar ya. É uma vida de enfermidade. Es una vida de enfermedades. Isso aconteceu também aqui. Eso también aconteció aquí. Quando o profeta Jeremias começou a pregar. Cuando el profeta Jeremías comenzó a E decir, muitos deles não deram valor. y muchos de ellos no dieron valor, Aí começaram a sofrer as consequências do Começou- seu pecado. comenzaron a sufrir consecuencias del pecado. Começou a vir as perseguições. Vinieron las persecuciones. Começou a vir as pragas e doença. Vinieron las plagas y dolencias. E o povo começou a se queixar. Y el pueblo se quejaba. Ó Deus, nos ajude. Dios, ayúdanos. Ó Deus que abriu o mar vermelho. Dios que abrió el mar rojo. Aí os falsos Ahí los profetas falsos profetas começavam a profetizar paz. comenzaban a decir paz, va a Ah, haber Deus vai paz. te dar a vitória. Dios te dará victoria. Deus é com você. Dios es contigo. Mas o povo de Jerusalém Pero el pueblo de Jerusalén estava numa vida torta. está en una vida muerta. Aí Jeremias levantou e falou: Ahí Jeremías se levantó y abrió. Queixa, pois, vocês, homens viventes da terra. ¿De qué se queja pues hombre viviente de la tierra? Cada queixa dos seus próprios pecados. Cada uno quéjese de sus propios pecados. Cada queixa seus próprios adultérios. Cada uno quéjese de sus propios adulterios. Cada queixa suas próprias soberbas. Quéjese de su propia Porque soberbia. vocês não querem dar ouvido à doutrina de Deus. Que no quieren dar oído a la doctrina de Dios. Para dar ouvido à voz de falso profeta. Para dar oído a la voz del falso profeta. É o que está acontecendo. Es lo que sucede. Muitos deles estão aí no YouTube, na internet, Muchos de ellos en YouTube y en com internet, suas filmagens da besta, con sus videos filmados de la bestia, promovendo heresias, promoviendo herejías, confusões doutrinadas. confusiones doctrinales. Tem uns que até parecem ser de Deus. Hasta parecen ser de Dios algunos. Tem uns que até parecem ser de doutrina. Hasta parecen tener doctrina Mas de algunos. doutrina é Pero no nada. tienen nada de doctrina. O apóstolo Paulo falou El apóstol Pablo dijo que Satanás, que Satanás, ele se transfigura él se transforma em anjo de luz. en ángel de luz. Uma das palavras anjo Una de las palabras ángeles compreende mensageiro. comprende mensajero. Luz compreende fogo e verdade. Luz comprende fuego y verdad. Satanás, nesses últimos dias, Satanás en estos últimos como días, profetizou Jesus, como profetizó Jesús, que disse que dice que surgiria falsos ungidos, que se levantarían falsos ungidos, que é falsos cristos, falsos cristos,
falsos profetas falsos profetas com tão grandes con sinais tan grandes señales que se capaz enganariam os escolhidos. que si aún fueres engañarían a los E o escogidos. diabo, para enganar escolhido, Y para engañar al diablo a los escogidos, ele vai usar um pastor das igrejas mundanas, él va a usar pastores de iglesias mundanas, ele vai usar os divisores, él va a usar los divisores. que parecem ser de Deus, Parecen ser de Dios, mas estão com a televisão smart na sua pero casa, están con la televisión Smart en su casa, todas as filmagens de YouTube na sua casa. todas las filmaciones de YouTube en su casa. São os crentes meia doutrina, Son creyentes media doctrina, que eles pegam meias verdades agarran medias verdades, e estão para cativar vocês. todo para cautivar a Eles ustedes. começam a pregar algumas doutrinas verdadeiras, Practicar doctrina, mas eles não conseguem esconder pero ellos no consiguen esconder o seu erro por muito su tempo. error por mucho tiempo, Porque se possível eles enganariam, porque si fuera posible los engañarían, mas não vai enganar. pero no va a engañar, Porque aqueles que estão de engano porque aquel que está de engaño, na casa do Senhor, la casa del Señor, ele não permanece, diz él a palavra. no permanece, dice la E para palabra. complementar ainda mais, Para complementar también, Deus diz: Dios dice, maior o que está em nós mayor es el que está en que nosotros, Jesus Cristo, es que Jesucristo, do que o diabo que está el diablo que está en nele. ellos. Então, meus queridos irmãos, irmãs e Entonces, ouvintes, queridos hermanos y hermanas oyentes, desperta tu que dorme, despierta tú que duermes, levantai dentre os mortos, levantad de entre los muertos, fugir desses falsos profetas, huid de esos falsos profetas, que o Senhor te esclarecerá. que el Señor te alumbrará. Falso profeta que prega, Falso profeta el que predica, mas não vive o que está pregando. pero no vive lo que está predicando. Deus vai desmascarar cada um deles. Dios desenmascará a cada uno de Já ellos. começou a desmascarar. Ya comenzó a desenmascarar. Muitos aí se levantando dizendo que era de doutrina Muchos se levantaron diciendo que es de e doctrina, que Deus tinha me revelado há 2 anos atrás que Dios ya me había revelado 2 años atrás, que haveria choro e luto, que habría lloro y luto, que os pecados de adultério e prostituições que pecados adulterios y prostituciones ahí serão revelados publicamente, serán revelados públicamente, mundialmente. mundialmente. Muitos criticaram, Muchos criticaron, muitos falaram mal. muchos hablaron mal. Olha aí o resultado. Mire ahí el Não resultado. falo isso com exaltação, No hablo eso con mas exaltación, sim com a autoridade de Deus. pero sí con la autoridad de Dios. Porque pela minha simplicidade e humildade, Porque por la simplicidad y humildad, eu avisei. yo avisé. Pelo Espírito Santo, Por el Espíritu Santo, eu alertei. yo alerté. O que aconteceu Lo comigo, que aconteció conmigo, como aconteceu com o profeta Jeremias, como aconteció con el profeta foi Jeremías, ferido dentro do templo. fue herido dentro del templo. Mas Deus honrou o profeta Pero Dios honró al e profeta. também me honrou nesse século. También me honró en este siglo. Para que o povo enxergue Para que el pueblo mire que essa doutrina que pregamos que esa doctrina que predicamos não é de Daniel Berg, no es de Daniel Berg, não é de Gunnar Virg, no es de Gula Virge, não é do saudoso missionário Davi no Miranda, es del misionero David Miranda, não é do irmão missionário Emerson Nunes, no es del hermano misionero Emerson Núñez. mas essa doutrina é de Jesus Cristo, Esa doctrina es de é Jesucristo, do Senhor Deus, es del Señor que Dios, fez os céus e a que hizo terra. los cielos y la tierra. Passa os céus, passa a terra, Pasa el cielo y la tierra, mas as minhas palavras pero mis palabras não hão de passar. no han de pasar. Aleluia, glória a Deus. Glória Pode louvar a a Deus. Deus que Ele merece. Puede louvar a Dios que Él merece. Então eles murmuram, falam mal, critica. Entonces murmuran, hablan mal y critican. Comece com suas palavras persuasivas, Palabras persuasivas. assim como fizeram lá com Jeremias Allá con Jeremías, e fizeram com os apóstolos. hicieron con los apóstoles. Os pastores e apóstolos e profetas Los pastores, apóstoles y profetas pregavam a verdade de Deus. predicaban la verdad de Dios. Os falsos profetas distorciam. Los falsos profetas Até distorsionaban. mesmo aquele que estava no meio dos apóstolos, Aún aquellos que estaban en medio de los que apóstoles, estavam de engano, que daban engaño, que saíram, que salieron, fundaram o ministério sem entrar na doutrina, fundaron ministerios sin estar en começaram a doctrina, falar mal. comenzaron a hablar mal. Por isso que lá em Gálatas, Por eso es que ahí en Gálatas, Paulo defende o seu apostolado, diz a Bíblia. Pablo defiende su apostolado, dice la Porque Paulo Biblia. estava sendo caluniado Porque Pablo estaba siendo calumniado por aqueles traidores. por aquellos traidores. E quantos estão sendo traidores esse século, hein? Cuando están siendo traidores en este siglo, Estão trocando Jesus están cambiando a Jesús
pela rede social. por las redes sociales. Estão trocando a doutrina de Jesus Cambian la doctrina de Jesús pelas doutrinas dos falsos por profetas. doctrinas de falsos profetas. Então queixa, pois, o homem vivente Entonces, da terra. quéjese el hombre viviente en la tierra. Cada queixa dos seus próprios pecados. Cada uno quéjese de sus propios Mas Deus pecados. diz: Pero arrependei-vos, Dios dice arrepentidos, que é chegado o reino do céu. que ha llegado el reino de los cielos. Aquele que se humilha sob as potentes mãos de Deus, Aquel que se humilla en las potentes manos de o Dios, Senhor Deus o exaltará. el Señor Dios lo exaltará. Você quer que Deus te exalte na sua vida, meu irmão? ¿Usted quiere que Dios exalte su vida, hermano? Então para de ouvir esses falsos profetas. Entonces para de oír esos falsos Sai profetas. dessas igrejas mundanas. Salga de esas iglesias mundanas. Não se apegue também em placa de igreja, não. No se apegue también a placas de Que iglesia. eu No. vejo muitos irmãos Que veo muchos me hermanos mandar e-mail mandándome e emails y mensagem. mensajes. Ah, eu quero uma igreja aqui urgente, missionário Emerson Nunes. Yo quiero una iglesia aquí urgente, E hermano Jesus está misionero. onde? ¿Y Dios dónde está? Aonde que Jesus está? ¿Dónde es que está Jesús? Por muito ser pegado em placa de igreja, Por mucho pegarse a placas de olha o iglesia. resultado de hoje de muitos. Mira el resultado de hoy de Porque não muchos. deram ouvido à voz de Deus, Porque no dieron oído a la voz de em vez Dios. de exaltar Jesus, Es de exaltar a Jesús. exaltaram os seus patriarcas e fundadores. Exaltaron a sus patriarcas y Patriarcas fundadores. fundadores, Patriarcas y fundadores desceu à sepultura, descendieron a la mas sepultura está nos braços de Jesus, en vez de los brazos de Jesús, aguardando o dia do arrebatamento. aguardando el día del arrebatamiento en los brazos Mas de o Jesús. Jesus, o dono da igreja, Pero Jesús, el dueño de la iglesia, ele morreu e ressuscitou. y resucitó. Está à direita do Pai, Del Padre, intercedendo por nós. intercediendo por nosotros. Porque ele diz na palavra Porque Él dice en la palabra sobre as 7 igrejas: sobre las 7 iglesias. eu conheço as tuas obras Yo conozco tus obras. e os anjos estão na mão de Deus. Y los ángeles están en la mano de Então Dios. confie em Jesus. Entonces confía en Jesús. Ah, irmã, mas nós estamos aqui. Hermano, estamos aquí. Estamos sem Santa Ceia. Estamos sin Santa Cena. Porque quem está ministrando a Santa Ceia ¿Quién es que está administrando la Santa é o Cena? diácono. Es el diácono. Meu irmão querido, Mi hermano querido. minha irmã Mi querida, hermana querida. você não está tomando Santa Ceia, Usted no está tomando Santa não é Cena. porque você não quer, No es porque usted no quiere. nem porque você está em pecado. Ni porque usted está en pecado. É devido às condições da apostasia que está. Es por las condiciones de la apostasía en que Aí estamos. nessa hora, Ahí en esa hora entra o sacrifício de Jesus por nós. entra el sacrificio de Jesús por A nosotros. graça de Jesus por nós. La gracia de Jesús por nosotros. Nesse momento, esses crentes que estão dessa maneira, En esos momentos, esos creyentes que están de esa mesmo forma, sem tomar a Santa Ceia, aún sin tomar Santa Cena, estão debaixo da graça de Jesus. están debajo de la gracia de Jesús. É como um novo convertido Es como el nuevo convertido que aceita Jesus de coração. que acepta a Jesús de corazón. Tem os preparativos para o batismo, não Se tem? tiene que preparar para el bautismo. Naquele momento ali, En aquel momento ahí, ele está debaixo da graça de Deus. él está debajo de la gracia de Dios. Quando Jesus vier, Cuando Jesús e viniere não deu tempo de ele se batizar ainda, y no dio tiempo de ele bautizarse não aún, participou da ceia, no participó de la ele vai cena, para o inferno? ¿va para el Não infierno? vai. No va. Então a mesma coisa Entonces, de la misma é a manera, situação desses meus queridos irmãos es la situación de ellos, queridos hermanos, e das minhas queridas y irmãs. de mis queridas hermanas. Deus diz a vocês: Dios dice a ustedes, fuja dela, povo meu, huya de ella, pueblo mío, para que não se incorra nas suas pragas. para que no se agarren sus placas. Faça igual os crentes. Haga igual que los creyentes, Fuja para os montes. huya para los, O que los é montes. montes? ¿Qué son montes? É montanhas rochosas com mato. Son montañas con E quem é a enredaderas. nossa rocha? ¿Y quién es nuestra roca? É Jesus. Es Jesús. Então Deus está falando para você: Entonces Dios habla para usted. desgruda da placa Después e de fuja para o monte, huya para el monte. que é Jesus Cristo, De Jesucristo. cultuando na sua própria casa mesmo, Alabando su propia casa até mismo. Deus preparar. Hasta Dios preparar. Faça pontos de pregação, Haga punto de predicación. reúne oração. De una para la Está oración. escrito em Tito, lá em Tito, Está escrito ahí en Tito. em Filemão, Em de melhor, Filemão. capítulo 2. Capítulo 2. E cultuamos nós Y cultuamos nosotros culto santo un culto santo na nossa casa. en nuestra casa. Aleluia, Gloria glória a Deus. Aleluya, Jesús. Para isso Deus já preparou Para eso Dios ya preparó o programa A Voz da Cura Divina. el programa La Voz de la Cura Divina. Se você no teu país Si usted en su país ou no teu bairro, o en su barrio, mesmo que não tem igreja primitiva doutrina divina aí, aunque no haya iglesia primitiva doctrina você ahí, está ouvindo pelo rádio. usted está oyendo por la radio. Mas sair na sua região, Pero ahí en su región, no seu estado, no seu país, en su estado y país, tem uma igreja de doutrina aí hay una iglesia de doctrina ahí que prega a santificação do corpo, alma e espírito, que predica la santificación del cuerpo, alma y espíritu. mesmo não sendo igreja primitiva doutrina divina, Aún no siendo iglesia primitiva doctrina divina, mas está pregando a doutrina de Jesus aí,
Pero predica la doctrina de Jesús ela ahí. é de Deus também. Ella es de Dios también. Dê valor e glória a Deus. De valor y gloria E a Dios. ajuda a obra de Deus Y aí. ayuda la obra de Dios ahí. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo Jesús. Que tão bom, suave é que os irmãos vivem em união. Que tan bueno y suave es que los hermanos vivan en unión. Nós não podemos ser unidos Pero no podemos ser unidos com falsos profetas. con falsos profetas. Mas igreja, mesmo não sendo igreja primitiva divina, Más bien no siendo iglesia primitiva doctrina divina. mas é uma igreja de Deus, Es una iglesia de Dios, de doutrina do Senhor, de doctrina del Señor. que segue o mesmo padrão bíblico que aqui nós pregamos. Aquí predicamos, Ela é de Deus. es de Dios. O povo de Deus está unido, se preparando El pueblo de Dios está unido y para o preparándose dia do arrebatamento. para el igreja. día del arrebatamiento. Lá no céu não vai ter placa de igreja A ou B, não. Allá en el cielo no tendrá placa Lá de no iglesia. céu No. vai estar igreja bíblicas lavada e remida Estará la pelo iglesia. sangue do Cordeiro. Por la sangre del Cordero la iglesia Palmas redimida. para Jesús. Gloria a Jesús estará ahí. Gloria a Jesús. O egoísmo é pecado, irmãos. El egoísmo es pecado, A hermanos. Bíblia diz que Deus abate os soberbos. La Biblia dice que Dios abate. Jeremias fala, Jeremias 50. Jeremías 50. Se não me falha a memória, verso 31, se me falha a memória. Seguinte, Jeremias. En el libro de Jeremías. E eis que sou contra ti, ó soberbo, Que es que soy contra ti soberbio. que virá o dia que vou te castigar. Que vendrá el día en que te iré a castigar. E Deus já está castigando muitos soberbos. Dios ya está castigando muchos soberbios. Pessoas que batiam no peito. Personas que baten en el pecho. Ó, se você não vir aqui para essa igreja, Si usted no viene aquí para esta você vai iglesia, para o inferno. va para el infierno. A salvação está só aqui, viu? La salvación solamente está aquí, Lá não mire. tem salvação, não. Allá no hay salvación. Sutilmente. Isso Sutilmente. é errado, irmão, mas Eso es- sutilmente. Es equivocado, Estão sutilmente. desmerecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Desmerecen el sacrificio de E Jesús en la cruz atribuindo a salvação y atribuyendo para salvación o seu ministério que congrega. para su ministerio que congrega. Quem derramou o seu sangue na cruz por você? ¿Quién derramó su sangre en la cruz Foi por a usted? igreja primitiva da doutrina divina? ¿Fue la iglesia primitiva doctrina divina? Foi a Assembleia de Deus? ¿Fue la asamblea de Dios? Foi a Deus de amor? ¿Fue la Dios es amor? Não. No, Foi Jesus Cristo. fue Jesucristo. Então isso é egoísmo, isso é pecado. Entonces es egoísmo y Isso leva pecado. ao inferno. Y eso lleva al A infierno. Bíblia nos ensina Jesus La Biblia nos enseña a a não Jesús fazer acepção de a no pessoa. hacer acepción de Mas por que personas. que muitos pastores fazem isso? ¿Qué hacen muchos pastores también? Isso é um jogo de marketing. Es un juego, es una especie de Para marketing atrair pessoas para a sua igreja. para atraer personas para su iglesia. Deus não está envolvido com política. Dios no está envuelto con política. Deus não está envolvido com comércio dentro da igreja. No está envuelto con Com comercio, venda dentro da igreja. con ventas dentro de la Ah, iglesia. vou montar uma livraria aqui para vender livros e CD. Montemos Errado. una librería para vender libros y A CDs. Bíblia Equivocado. diz: La Biblia dice: a minha casa mi casa é casa de oração es casa de e oración não de vendas. y no de ventas. Essa é a verdade bíblica de Jesus. Es la verdad bíblica de Mas Jesús. muitos não querem aceitar. Pero muchos no quieren aceptar. Querem continuar no engano. Quieren continuar en O que é engaño. que Jesus fez com os cambistas? ¿Qué es lo que Jesús hizo con los Lançou para cambistas? fora do templo a base de chicotadas. Los echó fuera a base de chicotes. Mas, irmãos, é preciso na obra de Deus. Mas, hermanos, es preciso en la A obra de obra de Dios. Deus precisa, meu irmão. La obra de Dios precisa. Para isso tem os dizimistas e ofertantes na casa de Deus. Para eso hay los diezmistas y ofrendantes en la casa de Dinheiro Dios. do oferta dos dízimos. Casa de Deus não é comércio. Casa de Dios no es comercio. Nome de Deus não é para ser comercializado. El nombre de Dios no es para ser comercializado. Deus ama quem dá com alegria, diz a palavra. Dios ama a quien da con alegría, dice la palabra. Aquilo que Deus tocar no seu coração, Aquello que Dios tocar en su corazón. você vai contribuir com a obra de Usted Deus. contribuirá con la obra de Dios. Então Jeremias pregou contra tudo isso. Jeremías predicó contra todo eso entonces. Eles se lá começavam a se exaltar com os utensílios do templo. Y ahí comenzaron a exaltarse en el templo. Quando Nabucodonosor veio, roubou tudo. Cuando Nabucodonosor robó todo. Tá vendo? ¿Está viendo? Quando Nabucodonosor veio, acabou com todos eles. Acabó con todos ellos Cadê Nabucodonosor. os falsos profetas agora? Faltaron los falsos profetas Hey. ahora. Tudo na fio da espada. Todos fueron muertos a espada. E Deus honrou o profeta Y Jeremias. Dios honró al profeta Jeremías. Usando aquele rei pagão. Usando aquel rey Vai pagano lá, tirei ele do calabouço. para que fuera tirado al calabozo. É o que Deus está fazendo e vai fazer. Es lo que está haciendo y va a hacer. Cadê os falsos profetas agora? ¿Dónde están los falsos profetas ahora? Que ficam profetizando, quer passar na frente de Deus. Que quedan profetizando y quieren Que pasarse está aí delante se de Dios. envolvendo com política. Envolviéndose con política. Deixa a política deles lá. Deja la política de ellos allá. Quem ganhar governador A, B, presidente A ou B, eles e Deus lá. Ellos y Dios allá ganando Nós não tem nada a gobernadores. ver com isso, não. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Nós somos de Jesus Cristo, irmãos. Más llama de Jesucristo, Igreja hermano. aliançado com política, não.
não. Nadie se ha lanzado con Essa política. política No. é de Satanás. Esa política es de Satanás. Diga, saia, Satanás, Diga, da política. salga, em nome de Sai, Cristo. demônio da televisão. Salga, demônio Sai, da televisão. demônio do divórcio. Salga demonio de divorcio. Esses doutrinas de demônio que estão aí acabando com as igrejas. Son doctrinas que están acabando con las iglesias. Veja como a igreja está fria hoje. Mire cómo la iglesia está fría hoy. Pessoas não têm nem para dar glória a Deus. No tienen ni para dar gloria a Dios. Porque estão abismadas. Porque están abismados. Porque não vê mais uma palavra de pregação assim. No ven más la palabra de Porque predicación. essas así. pregações estão ocultas. Porque esas predicaciones están Porque ocultas. as igrejas dos falsos profetas Porque en la iglesia de los falsos profetas não tem o Espírito de Deus. no hay el Espíritu de Dios. Quem está lá ¿Quién está ahí? é o Espírito do anticristo. Es el Espíritu del Que anticristo está usando esses falsos profetas. que está usando esos falsos Ah, lá, profetas. mas faz milagre, missionário. Ah, pero allá, misionero. Faz cura lá. Allá hay cura. A Bíblia diz que Satanás, a besta, tem chifre como cordeiro. La Biblia dice que Satanás tiene E faz cuernos como descer cordero fogo do céu. y hace descender fuego del cielo. O diabo vem com forma falando de Jesus, El diablo viene con fuego hablando de mas Jesús, quando abre a sua boca é o dragão, pero cuando abre su boca es é dragón, Satanás, es Satanás, é o pecado, es el pecado, é a vaidade. es la vanidad. Cura a sua carne, Cura su carne, mas continua enfermo espiritualmente. pero continúa enfermo espiritualmente. Só quer ouvir palavra de bênção, Solo quiere oír palabra de só quer bendición, ouvir palavra de paz, palabra de paz, de alegria, de alegría, mas não sabe o que é passar por perseguição, pero no sabe qué es pasar por até mesmo persecución, por uma prova, hasta mismo por por una prueba, sofrimento. por un sufrimiento. Não sabe. No sabe. Só é Deus dando a benção. Solamente dice Dios da Na la hora do bendición. aperto, eu quero saber se é crente de verdade mesmo. Ahora yo quiero saber si es creyente verdadero mismo. Então não pregam. Entonces no predican. Então Jeremias pregava que vai ter paz, coisa nenhuma. Jeremías decía va a haber paz y no hubo. Vai vir é fogo e juízo. Lo que va a venir es fuego y Se juicio. vocês não se arrependerem. Si ustedes no se arrepienten, Então vocês estão dando ouvido a esses falsos profetas? entonces dan oído a esos falsos profetas. Sua vida vai continuar um caos. Su vida continuará un caos. Seu casamento está quase separando? Su casamiento está Vai separándose. separar mesmo. Se va a separar. Mas se você der ouvido à voz de Pero Deus, si usted da oído a la voz de Dios, do Espírito Santo da verdade, de la verdad, você será abençoado. usted será bendecido. Paulo também sofreu com esses crentes mundanos Pablo también sufrió con creyentes e mundanos, com esses crentes rebeldes creyentes rebeldes, que ali simpatizaram que simpatizaron com os nicolaítas. con los nicolaitas. O que é nicolaítas? ¿Qué eran los nicolaitas? Conquistadores de povos. Conquistadores de pueblos. Eram homens Hombres que conquistavam os povos com suas palavras persuasivas. conquistaban pueblos con palabras persuasivas. Enganava. Engañaban. Aquela fala mansa, né? Aquella palabra mansa. Aquela fala de carismatia, né? Aquella habla con carismática, Falso amor. con falso amor, Só con pregava carisma. que Jesus era amor. Solo predicaba que Jesús era Só amor. pregava que Jesus era bênção. Solo predicaba que Jesús era Mas bendición. esqueceu que Salmos 11, Pero- 7, 11 fala Olvidó lo que dice que Salmo Deus é 7:11. Deus que se ira todos os dias. Que Dios es un Dios que se ira E todos o los seu días. juiz é a base do seu trono. Y su juicio baja de Que a su sua trono. espada está desembainhada Y su espada está para desenvainada ferir todos aqueles que é contra a sua palavra. para herir a aquellos que son contra su palabra. Então Deus tem que chacoalhar mesmo. Entonces Dios tiene que azotar mismo. Para que muitos aprendam a verdade. Para que muchos aprendan la verdad. E aqui nessa igreja é pregada a verdade. Y aquí en esta iglesia es predicada la verdad. Obreiro aqui que não pregar contra o adultério. Obrero que no predica contra el Contra as adulterio. pinturas de Jezabel. Contra los maquillajes de Jezabel. Contra a prostituição. Contra prostitución. Não serve para ser pregador aqui não. No sirve para ser predicador aquí, no. Pastores aqui, obreiros, têm que pregar doutrina. Pastores y obreros tienen que predicar doctrina aquí. Tanto pastor como obreiro, prega doutrina. Tem esse negócio, não, a doutrina é só para o pastor, isso é coisa de falso profeta. Todos tienen que predicar doctrina aquí, no hay Coisa otra de cosa que soberba. hacer. Eso es soberbia. É tão bom quando o pastor prega doutrina. Está bueno cuando el predicador, No outro dia vem o obreiro e muitas vezes prega melhor que ele. otro día viene el predicador que predica O mejor que pastor ellos. que é de Deus, El pastor que es de Dios, ele se alegra. él se alegra. Mas aquele que tem o espírito do anticristo Pero aquel que tiene el espíritu del no seu anticristo coração, en su corazón, ele nutre ódio, él nutre odio. ele nutre inveja, Él no ve envidia. porque ele não tem Deus. No tiene Dios. Ele não tem o Espírito Santo. Él no tiene Espíritu Está no Santo. mundo do pecado. Está en el mundo del pecado. E a Bíblia diz: Y la Biblia dice, o Espírito Santo, el Espíritu Santo, qual o mundo não conhece el cual el mundo no conoce, e não pode receber. no puede recibirlo. Então quem está no mundo da inveja, Es que está en el mundo de la envidia, no mundo da idolatria, en el mundo de la idolatría, no mundo do pecado, en el mundo del pecado, das promiscuidades da carne, de la promiscuidad de la carne. eles não têm o Espírito Santo. Ellos no tienen el Espíritu Santo, Porque sem a santificação, porque sin la santificación, a qual la cual ninguém nadie verá a Deus. verá a Dios. Aleluia. Pode louvar a Deus. Puede alabar a Dios.
Aí eles começam a criticar Ahí ellos comienzan a criticar Jeremias Jeremías e confiar nos reis, y confiar en los reyes. confiar nos falsos profetas. Confiaban en falsos profetas. Aí Jeremias fala, Ahí Jeremías dijo, usado por Deus, usado por Dios, assim diz o Senhor, así dice el Señor, maldito homem, maldito el hombre, maldito, está em meio de enganação, está en medio de engaño, está em meio do evangelho maldito, está en medio del evangelio maldito, do evangelho do fornicário, del evangelio de do fornicarios, evangelho dos adúlteros, evangelio de adúlteros, do evangelho dos falsos profetas. evangelio de falsos profetas. Ah, tem nada demais. No tiene nada de malo. Cortar o cabelo, Cortar el irmã. cabello, Cortar a ponta do cabelo. cortar la punta del cabello, Evangelho maldito. evangelio maldito. Animais usar bermudão. ¿Qué tiene de más de usar Evangelho short? maldito. Es un evangelio maldito. Animais está na política. ¿Qué de malo en la política? Evangelho Ahí maldito. está el evangelio aqui. maldito. É maldito Es perante maldito. Deus. Delante de Dios Porque maldito. está envolvido com as políticas mundanas e ímpias. Porque está envuelto con políticas mundanas Não aún. são de Deus. No son de Dios. Não são do Espírito Santo, Son não. del Espíritu Santo. No. Maldito o homem que confia no homem. Maldito el hombre que confía Vocês en el estão hombre. confiando no homem? ¿Están confiando en el hombre? Vocês estão confiando nos falsos profetas? Si confían en falsos Por profetas, isso que a sua vida é um caos. es que su vida es un caos. Lá tinha os postes ídolos. Allá tenían postes e ídolos. As imagens de Baal. Las imágenes de Baal. Hoje essas imagens Hoy esas imágenes estão substituídas están sustituidas também también pelo trono de Satanás, por el trono de que é o Satanás, telão da televisão. que es la pantalla de la televisión. Gigantesca lá, Gigantesca ahí, nos altares, en los altares, no meio das igrejas. en medio de Não iglesias. profanação. Eso es lo que Isso sucede. foi que os homens fizeram. Eso fue lo que los hombres Em hicieron Jerusalém. en Jerusalén. Está lá a estátua de Baal lá. Ahí está la estatua de Baal ahí. Está lá o incenso a Baal lá. Ahí están dando incienso a Baal ahí. Lá eles apagavam as velas. Ahí apagaban velas Ficavam tudo na escuridão. y quedaba todo en oscuridad. E só tinha um foco de fogo Solo había un foco de fuego na imagem de Baal. en la imagen de Baal. Hoje, nas igrejas dos falsos profetas, Hoy iglesia de falsos a profetas mesma coisa. es la misma É cosa. uma escuridão terrível Es una oscuridad terrible. e só está o telão do Solamente diabo está lá. la pantalla del diablo. E o povo está dando glória a Deus. E Sei el- que Deus é esse. Y el pueblo da gloria a O Dios. ¿Qué Deus Dios da es Bíblia ese? não está lá, não. Dios no está ahí, no. E se você continua lá, Si usted continúa ahí, você está sendo rebelde. está siendo rebelde. Porque Deus não quer crente verdadeiro Porque Dios no quiere creyente, no meio de igreja de falso profeta. no quiere creyente verdadero en Essas medio de falso igrejas profeta. foram de Deus, foram. Esos fueron de Dios. Não são de Deus mais. No, pero ya no son de Dios O más. Espírito Santo Deus se retirou. El Espíritu Santo de Dios se retiró. Até mesmo aqui nessa igreja. Hasta aún en esa iglesia. Se chegar a acabar a doutrina, Si en esta iglesia se acabara la o doctrina, Espírito Santo Deus também sai dela. también el Espíritu Santo sale de Mas ella. não, Deus não deixa ninguém Pero Dios no deja a nadie vazio. vacío. O diabo derruba uma lá porque não vigiou. El diablo derrumba a aquel que no vigiló. Deus levanta outra. Dios levanta otra E iglesia. assim vai Y así va até a volta de Jesus. hasta el regreso de Jesús. Aleluia, glória a Deus. Aleluya, gloria a Dios. A Bíblia diz La Biblia dice que um pouco de fermento un poco de fermento elevada a massa toda. leuda toda la masa. Paulo falou que era desonra para os homens Pablo dijo que deshonra a los hombres ter cabelos compridos. tener cabellos largos, Mas para a mulher pero para la mujer ter cabelo comprido, tener cabello largo para Deus é honroso. es honroso delante de Dios. Mas aquelas mulheres Pero aquellas mujeres que tosqueiam que retocan é a mesma coisa es la misma cosa que tivesse raspado. que si se hubiese rapado. Paulo está pregando dois sentidos. Pablo estaba predicando en dos sentidos. Pregando contra as mulheres que cortavam os seus cabelos. Predicando contra las mujeres que cortaban su cabello. E também pregando contra as irmãs hipócritas. También predicando contra hermanas hipócritas E muitas vezes tinham o cabelo comprido, que muchas veces tenían cabello largo, mas as suas pontas estavam paradas. pero sus puntas estaban recortadas. Então Paulo está pregando assim, Entonces Pablo estaba predicando revelando así, o pecado delas, revelando el pecado de ellas pelo Espírito Santo. por el Espíritu Santo. Tá vendo você que está tosqueando? ¿Está viendo usted que está Tá vendo retocando? você que está vendo a ponta do cabelo? Usted que está cortando la punta del Não tem cabello. diferença para Deus. No hay diferencia con É eso. a mesma coisa que está com o cabelo raspado. Es la misma cosa que estar como el cabello rapado. E vocês estão contendendo? Y usted está contendiendo. Estão revoltando contra a doutrina? Está rebelándose contra la doctrina. Nós, Más. nem as igrejas de Deus, En las iglesias de Dios temos esses tais costumes tiene mundanos. esas tales costumbres Porque a mundanas. Bíblia diz, Porque la Biblia dice, quando está na terra do Senhor, cuando está en la tierra, dice el não Señor, trazeis os costumes das nações pagãs. no traigáis las costumbres de naciones Aleluia, paganas. glória a Deus. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo Jesús.
Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, ali também estava a prostituição, allí también estaba la prostitución, ali também estava o adultério. también estaba el adulterio. Deixa esses crentes mundanos, Esos creyentes y creyentes estão mundanos, apoiando a política, apoyando la política, estão confiando no braço do homem, están confiando en el brazo del hombre estão lá no segundo casamento. y dando el segundo casamiento. A mulher está divorciada, La mujer está divorciada, com pintura, con pintura, cabelo maquillaje, cortado igual homem, cabello cortado igual que está hombre, profetizando lá, y profetizando ahí, dizendo que é de Deus. diciendo que es de Dios. Não é de Deus, não. No es de Dios, no. Jovens na prostituição, Jóvenes en prostitución, na fornicação, en la fornicación, nas coisas en erradas, cosas está equivocadas, profetizando, profetizando, está pregando. predicando. Não é de Deus, não. No es de Dios, no. E tem aqueles também Tiene aquellos también. que tem parência de Deus, Tiene apariencia de Dios, parência de doutrina, parece de doctrina, mas esconde pecados terríveis. más esconden pecados Deus terribles. está te olhando. Dios está mirando. Isso também é uma blasfêmia contra Deus. También es una blasfemia contra Dios. Você está se tornando, você é verdadeiramente um ateu. Usted es verdaderamente un ateo. Você quer transmitir para o povo Quiere transmitir para el pueblo palavra de santidade, palabra de santidad, ser santo. ser santo. Mas o que você faz no oculto? Pero ¿qué es lo que usted hace en Como oculto? que tem sido? ¿Cómo es que ha sido? Aqui ninguém está vendo. Nadie está viendo. Aqui eu posso ver uma novelinha. Que yo puedo ver una Aqui novelita. eu posso ver uma pornografia. Aquí puedo ver una Aqui pornografía. eu posso ver uma minissérie. Aquí puedo ver una Aqui miniserie. eu posso ver uma piada. Puedo ver unos Mas chistes. só eu no meu quarto aqui. Puedo salir de mi cuarto aquí. Isso é uma blasfêmia. Es una blasfemia contra Você Dios. não conhece o Deus da onisciência? No conoce al Dios de la O omnisciencia, Deus da onipresença? el Dios de la Que omnipresencia, está te vendo lá? que está viéndote ahí. Que hipocrisia, Qué, não? qué hipocresía, ¿no? Se conserte na presença de Deus. Reconcíliese delante de Dios. Não, tu será envergonhado. Si no, serás avergonzado Vai arrancar tua capa, seu rebelde. y quitarás su capa Isso é coisa de rebelde. falso profeta. Eso es cosa de falso profeta. Tá cheio de falso profeta aí, Está lleno de falso profeta ahí, disfarçado de doutrina. disfrazado de doctrina. Alguns deles Algunos de ellos tentaram se infiltrar em nosso se meio, intentan infiltrar en nuestro medio, mas não ficou. pero no quedaron, Porque essa igreja é de Deus. porque esta iglesia es de A Dios, igreja do Senhor. es la iglesia del Señor. É uma igreja que está em constante oração e jejum. La iglesia está en constante oración y ayuno. O diabo levantou uma forma aí Y el diablo levantó una forma ahí para querer impedir eu para querer impedir que yo de orar e jejuar. orare y ayunare. Fiz alguns exames, Hice algunos exámenes tô pedra nos rins. acerca de las piedras de los O que você riñones. acha essas pedras nos rins é o quê, irmãos? ¿Qué hay de esas piedras en los riñones, É o hermanos? jejum ou não é? ¿Es ayuno o no? Eu vou ter que beber bastante água, hein? Tiene que tomar bastante agua, Tá dijo el bebendo doctor. pouca água. Está bebiendo poca agua. Você é fortinha, você está se alimentando pouco. Usted es fuerte, pero se está alimentando Eu poco. que não jejuo não para ver o que acontece. Y yo quiero ver, ayunar a ver qué Ó, você acontece. vai ter que tomar esses remédios. Usted va a tener que tomar Primeira remedios. semana eu comecei a tomar esses remédios. Va a tomar esta semana durante los, Uma medicação muito forte. con una medicación muy fuerte. Dá aquela sonolência. Aquella somnolencia. As pedras no rim, beber água. Para que esas piedras desaparezcan, beber agua. Eu falei, Jesus, o Senhor é o Deus da cura. Señor Jesús, usted es el Dios de la cura. Preciso do Senhor agora. Necesito del Señor ahora. Preciso de Jesus agora. Necesito de Jesús ahora. Eu preciso orar e jejuar. Preciso orar y ayunar. Aí Deus levantou profeta em nosso meio. Ay, Dios levantó un profeta en nuestro medio. Nosso irmão pastor Claudinei. Nuestro hermano el pastor Claudinei, Lá do Rio Grande do Sul. allá de Río Grande del Sur, Na igreja primitiva lá. en la iglesia primitiva allí. Foi usado por Deus, orou. Fue usado por Dios y oró. E Jesus me curou. Y Jesús me Aleluia. Gloria a Dios. Tá vendo que lindo, irmãos? ¿Está viendo qué lindo, hermanos? É o homem de Deus. Es un hombre de Dios, Usado pelo Senhor. usado por el Señor, Usado pelo Espírito Santo. usado por el Espíritu E Santo. não é só ele. Y no solamente Tem él, mais irmãos aqui orando por mim hay também. más hermanos aquí orando por mí. Se não orar, não jejuar, meus irmãos, Sin orar y ayunar, hermanos, a obra cai. la obra cae. A queda de muitas igrejas aí La caída de muchas iglesias ahí foi devido à falta de oração e de jejum. fue debido a la falta de oración y E ayuno, de santificação e pregação da doutrina. y de santificación y predicación de la Então, irmão, doctrina. a igreja que está fiel a Deus Entonces una iglesia que está fiel a Dios tem que estar fiel à doutrina. tiene que estar fiel a la doctrina, Tem que estar fiel no jejum, na oração. fiel al ayuno y oración. Ô, missionário, eu não resisto. Pero misionero, no Chega resisto. de manhã cedo. Es muy A temprano minha esposa está fazendo aquele cafezinho. y mi esposa está haciendo ese Tá cafecito, assando aquele bolo. pasando aquel pastel, Tá assando aquela tapioca. está asando esa tapioca.
aquele pão caseiro. Aquel pan casero está Eu não cocinando. resisto, acabo comendo. Yo no resisto, voy a comer. É assim o diabo vai te derrubar. Y así el diablo te va a derrumbar. Tem que jejuar, irmão. Tiene que ayunar, hermanos. Porque Jesus nos ensinou Porque Jesús nos enseñó que as castas malignas de que Satanás aquellos géneros malignos de Satanás não saem com coisa no alguma, salen con cosa alguna, a não ser coração e jejum. a no ser con oración y ayuno. Ó, meus irmãos, Queridos hermanos, comece a fazer propósito pela madrugada. comience a hacer propósito por Deus madrugadas. diz, eu amo os que me amam. Dios dice, yo amo a los que me aman. E os que de madrugada me buscam, Los que de madrugada me buscan, esses me encontrarão. ellos me encontrarán. Busque o discernimento Busque el discernimiento do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Não adianta você também orar e jejuar No sirve ayunar y orar e não ter uma vida de santidade y com no tener Deus. una vida con santidad con Dios. Saúl foi sacrificar, Saúl fue a sacrificar, mas sem a santificação e obediência, pero sin santificación y obediencia teve uma queda terrível. tuvo una gran caída. Mesma coisa somos todos nós. Igual es con todos Temos nosotros. que orar, Tenemos que orar, temos que jejuar, tenemos que ayunar, mas ter uma vida de obediência tener una vida de e de obediencia, santificação. porque con santificación. Se tem uma coisa que o diabo não resiste, irmãos, Hay una cosa que el diablo no resiste, é a hermanos, santificação de Deus na vida do crente. y es la santificación en la vida del Porque o creyente. crente que tem santificação, Porque el creyente que tiene ele santificación, brilha de longe. él brilla de lejos. Até o povo ímpio que olha para ele vê o brilho do Espírito Santo em El sua pueblo vida. impío vio el brillo del Espíritu Vê o Santo seu ahí. testemunho. Vio su Então testimonio. o diabo não tem força, não. El diablo no tiene fuerza, Ele hermano, vai entonces. lutar de todos os lados, Él va a luchar de todos los de lugares, todas as bandeiras. de todas las maneras, Mas você está firme na rocha que é Jesus. para usted estar firme en la roca que es Como Jesús. diz a palavra, Como dice la palabra, os que confiam no Senhor los que confían en el Señor são como os montes de Sião, son como los montes de Sión, que não se abala que no se e mueven, permanece para todos sempre. permanece para siempre. Aleluia. Gloria a Dios. Olha, irmão, esses governos que estão vindo aí, Esas novelas que están viendo ahí, semelhante ao anticristo, semejante a un anticristo, esos que são gobiernos, contra as leis de Deus, que son contra las leyes de nos Dios, seus primeiros mandatos, en sus primeros mandatos, entre 1 a 2 até 3 anos, de 1, 2 hasta 3 años, vocês vão achar que é uma maravilha. van a ver que es una maravilla. Vai vir com muita prosperidade, Vendrá con mucha prosperidad, mas depois vai vir pero después vendrá com seu engano feroz, con su engaño feroz, com grande crise. grande crisis. Aí vai vir a outra fase dele lá, Ahí vendrá otra parte de él, uma crise. la fase de él del tiempo Não terrible. é o anticristo esses homens, No es el anticristo esos é o hombres. espírito do anticristo. Tienen el espíritu del É um anticristo. ensaio que o anticristo está fazendo Es un ensayo que el anticristo para hará quando ele se manifestar na terra. cuando él se manifieste en la tierra. Vai ter a marca da besta física Va a haber la marca de la bestia física na mão e na testa, en la mano y en la frente. mas a marca espiritual, Pero la marca espiritual, ela já está atuando ella ya está actuando na mente dos homens en la mente de los hombres, e nas suas mãos, de sus manos. dando posse a esses Posición, governos mundanos gobierno, e esses falsos profetas. sus profetas. Então busque, meu irmão, minha irmã, Entonces busque, mi hermano, mi o hermana, discernimento de Deus, el discernimiento de Dios se apegue em Jesus, y apéguese a Jesús para que vocês não venham a ser enganados para que usted no venga a ser engañado por esses falsos profetas. por esos falsos profetas. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Seja como Jeremias. Sea como Jeremías. Jeremias pregou Jeremías predicó e o povo, a maioria, não deu ouvido. y la mayoría no dio oído. Mas aquele que deu ouvido à voz de Deus, Pero aquel que dio oído a la voz de Deus Dios levantou como profeta. levantó como profeta. Aí quando veio Vino o cativo de Nabucodonosor, a Nabucodonosor a cautivar. quando veio o cativo de Cuando Nabucodonosor, vino el cautivo de Nabucodonosor, eles sofreram um castigo grande. sufrieron el castigo grande. A mesma coisa vai ser muitos aqui La misma cosa será con muchos no aquí, Brasil. en Brasil. Por não dar ouvido à voz do Espírito Santo, No dar oído a la voz del que Espíritu pregou Santo. muitos anos Predicó muchos años na boca dos antigos profetas, la boca de antiguos e profetas, tem que falar da minha voz, que ha hablado también de amigos, e na voz de demais irmãos e irmãs. la voz de más hermanos y hermanas. Está vindo a Babilônia do Apocalipse aí, Vendrá la Babilonia del Apocalipsis para ahí cativar vocês, para cautivar a e ustedes vocês não vão ter força y no tendrán fuerza para resistir o pecado. para resistir el pecado. Muitos já estão presos na Babilônia do Apocalipse aí, Muchos ya están presos en la Babilonia del na Apocalipsis, sua sedução diabólica. en su seducción diabólica. Mas aqueles que têm o Espírito Santo Pero aquellos que tienen el Espíritu Santo jamais jamás serão enganados. serán engañados. Então lutaremos, irmãos, Entonces lucharemos, hermanos,
até o fim, hasta el fin, pela porta estreita. por la puerta estrecha. E oremos, Y oremos pelas almas. por las almas. E oremos também Y oremos también pelos irmãos e as irmãs por los hermanos y que hermanas estão em outros países pregando que están en otros países o predicando evangelho de Jesus. el evangelio de Porque Jesús. com esse evangelho do reino Que con ese evangelio del reino for pregado em todo mundo, fuere predicado en todo el mundo, em testemunho, en testimonios, aí virá o fim ahí vendrá el fin do mundo, del mundo mas a redenção do justo. y la redención del justo. Quando ver essas coisas acontecer, No vienen esas cosas aconteciendo, não vos assusteis, no os asustéis, mas alegrai-vos pero alegraos e ergueis a vossa cabeça, y levantad vuestra cabeza, porque é dia porque es día da vossa redenção. de vuestra redención. Então não entristeçais Entonces no o entristezcáis Espírito Santo, al Espíritu Santo, qual está con el selado cual está sellado para o dia da para redenção. el día de la redención. Não perca o Espírito Santo de Deus No deje que el Espíritu Santo de em Dios sua vida, não, meu irmão. en su vida, no, Em sua vida, não, meu irmão. en su vida no, mi hermano, Porque ele é essencial porque Él es esencial para estar em nossas vidas, para estar en su vida, no para o pierda, dia para el día do arrebatamento. del arrebatamiento. Muitos crentes vão ficar, Muchos creyentes quedarán porque não está dando ouvido à voz de Deus porque no está dando oído a la voz e de Dios lugar ao Espírito Santo. y dejaron el Espíritu É Santo. o Espírito Santo El Espíritu Santo que vai nos que conduzir nos conducirá ao encontro de Jesus al encuentro de Jesús nos ares. en los aires. Então sujeitai-vos a Deus, Entonces sujetaos a Dios, resisti às tentações do diabo, resisten a las tentaciones porque del ao nosso diablo. redor está o anjo do Senhor, A nuestro alrededor está el ángel de Dios, mas ao redor está Satanás, más alrededor está Satanás también, buscando a quem possa tragar. buscando a quien pueda tragar. Amém? Amén. Então orai e vigiai, Entonces orad y para vigilad, que não caia em tentação. que no caigáis en tentación. Firme na rocha que é Jesus, Firme en la roca que es Jesús, pelo Espírito Santo, el Espíritu Santo, e diga: fora falso profeta y da diga, minha vida, fuera falso profeta de mi fora vida, política, fuera política, fora divórcio, fuera divorcio, fora televisão, fuera televisión, fora mundanismo, fuera mundanismo da minha vida, de mi vida, em nome de Jesus en el Cristo, nombre de porque Jesucristo. estou blindado Porque estoy blindado pelo Espírito de por el Deus. Espíritu de Dios. Amém. Amén. Quem recebeu essa palavra, levante a mão. ¿Quién recibió esta palabra? Levante la mano. Poucos receberam, que poucos levantou a mão. Pocos recibieron, pocos levantaron la Mas é mano. vocês e Deus, a minha parte eu já De fiz. mi parte yo ya hice. Vocês não aceitam que vocês são rebeldes mesmo. Ustedes no aceptan que son rebeldes Mas mismos. aqui doa a quem doer. Pero yo doy a quien A da. verdade aqui é pregada La verdad aquí, Y aunque estoy duela, es libre predicada. Estoy libre do sangue de vocês. de la sangre de ustedes. Porque a verdade foi pregada. Porque la verdad fue predicada. No dia do juízo final, En el día del juicio final verão verán quem foi o verdadeiro profeta. quién fue el verdadero profeta. E ainda verão Y aún habrá nos dias de hoje. en los días de hoy. Amém. Amén.